Minha diretoria, vamos falar de Corinthians, Silvinho, coerência, diretoria, as coisas que a gente fala tanto do futebol brasileiro. Eu não quero entrar aqui no mérito do torcedor do Corinthians achar que o Silvinho tem que permanecer ou se o Silvinho tem que sair. Evidentemente, o torcedor do Corinthians já está chateado desde o ano passado, vem com essa carga em cima do Silvinho, começa a temporada, perde um clássico e aí o Silvinho não serve, empatou com a Ferroviária e aí o Silvinho não serve mais e tem que mandar o Silvinho embora. Tá bom, esse é o cabeça do torcedor. A outra parte, que é a parte que eu quero questionar, é o conceito de um trabalho, o conceito de uma diretoria ao planejar uma temporada para um clube de futebol. Se o Silvinho não tem a confiança da diretoria do Corinthians, então a diretoria do Corinthians não pode bancar o Silvinho para um começo de trabalho de uma temporada onde foi investido tudo que o Corinthians investiu para montar esse grande time que ele montou para 2022. Né? Vamos ser razoáveis. Se eu montei um grande time e eu quero um treinador que não seja esse, eu troco esse treinador na pré-temporada e preparo para que esse time seja montado por um outro treinador da minha preferência, certo? Se eu viro o ano com todo o investimento que eu fiz, anuncio mais reforços e anuncio que esse treinador permanece, eu estou começando um trabalho e estou acreditando que esse é o cara e é isso que eu estou dizendo para meus jogadores, é isso que eu estou dizendo para todo mundo. Nosso trabalho está sendo feito dessa maneira, a gente acredita nessa ideia e tal. Se passaram 3 jogos, e o treinador do Corinthians é mandar embora. Claro, você, todo mundo sabe, mas não pode falar, que é evidente que isso vem de uma pressão da torcida do Corinthians, é muito forte a questão da torcida organizada, enfim, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Isso não é tão preto no branco assim, não é só simplesmente uma vaia na arquibancada, essa pressão é muito mais pesada e muito mais forte do que a gente imagina, e evidentemente que isso fez com que o Silvinho caísse do Corinthians. Agora, tem que ter um pingo de lógica, de coerência, sabe? Porque fica evidente o seguinte, bom, então a diretoria do Corinthians começou a temporada sem saber o que ela fazia. Sim. Ela não tinha planejamento nenhum. Sim. Ela não tem nenhuma filosofia para terminar o ano. Exatamente. Ou seja, o Corinthians está ali, monta um grande time e a gente vai mexendo ali, para ver se dá certo e tal. Não tem direção, não tem caminho. E aqui eu não estou sendo contra ou a favor da demissão do Silvinho. Só que eu acho que você tem que tirar o Silvinho então em dezembro. Porque você esperar 3 partidas do ano novo para tirar o Silvinho, aí alguém vai me dizer, pô, Rica, mas não é melhor tirar com 3 partidas do que tirar em junho? Sim, mas era melhor você ter tirado em outro momento para você fazer a montagem da tua temporada com outro treinador. O que você passa com essa demissão do Silvinho em 3 partidas é o seguinte, bom, qualquer chiliquinho que a torcida der, eu não tenho a menor convicção do que eu tô fazendo. Foda-se, eu acho que o cara é ruim e manda o cara embora. Então não começasse com o cara? Ué, você se lembra que o Corinthians perdeu o Libertadores, foi eliminado pelo Tolima e o caralho, e a torcida do Corinthians exigiu a saída do Tite, o presidente do Corinthians, acho que na época era o Andrés, bancou e falou, não vai sair. Por quê? Porque eu acredito nessa porra de trabalho. Ganhou a porra toda, irmão. Ganhou o Mundial. Não estou dizendo que é o caso do Silvinho, tá? Porque o Silvinho realmente não tem, como o Crespo no São Paulo, o Silvinho não tem nas costas dele uma carreira para sustentar as ideias dele. Quando você tem, por exemplo, o Filipão fosse o técnico do Corinthians, aí você fala assim, pô, não queremos o Felipão. Você fala, pô, mas para demitir o Felipão, olha o que esse cara já ganhou. Olha, eu sei que eu tenho aqui um treinador que puta que pariu, é um dos maiores treinadores da história. Então ele tem uma carga, né? O Vanderlei, o Abel, enfim, seja quem for. Quando você faz isso com o Silvinho, você tá fazendo a mesma coisa. O Crespo veio lá do Defensa e Justiça e, irmão, qualquer merda, você não tem base para argumentar que você é um grande treinador ainda. Né? O Silvinho é a mesma coisa. O Silvinho não tem base para bancar que, ó, eu sou um treinador pique, vocês têm que ficar comigo. Realmente não tem. Então, a partir do momento que você tem essa dúvida, eu compreendo que esse cara não seja blindado para ficar. O que eu não compreendo é terminar o ano com uma convicção e em 3 partidas você mudar porque a torcida te pressionou. Ou você não tinha convicção do que você estava fazendo, ou então você é um robozinho manipulado por torcedor de futebol que não é o cara que deve avaliar o futebol da maneira que ele é. Né? Porque o futebol ele é gerido por profissionais e pessoas que estão ali pagas para analisar desempenho, etc, para ver o futebol de forma menos passional. Lembre-se que ontem, por exemplo, aos 25 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians ganhava o jogo de 1-0, o PVC, por exemplo, na Globo comentava, com todos concordando com ele, falava, pô, o Corinthians faz um bom jogo e tal. E aí, de repente, em 25 minutos, tudo dá errado, o Santos acerta 2 gols e tal, não sei o que, o Silvio mandando embora. Isso é falta de convicção, isso é falta de direcionamento de trabalho. Né? Então, o que eu sou contra na demissão do Silvinho, e que fique muito claro, não é discutir com o corintiano se você gosta ou não do Silvinho, se o Silvinho é competente ou não. Isso é uma segunda discussão. Eu acho até que por coerência e pela situação que nós vivemos hoje no mercado, qualquer treinador que você for buscar hoje, você dificilmente vai buscar um cara renomado. Por quê? Porque os renomados estão naquela lista dos treinadores que hoje em dia já não são mais tão bem aceitos. E quando não são tão bem aceitos pelo torcedor, pela imprensa, acontece o que está acontecendo no Fluminense. O Fluminense está no 3º jogo dele, o Abel Braga não vem do ano passado. E o Abel Braga já é questionadíssimo, o torcedor do Fluminense quer que ele vá embora. É o 3º jogo do cara. Ele nem teve o time todo à disposição dele ainda.
E o cara já tá... Por quê? Porque já há uma imagem de que o Abel é ultrapassado, é isso e aquilo, o torcedor não quer, a imprensa não quer e tal, então o cara nem consegue começar. Então você não pode, não dá pra você botar ali Ney Franco, não dá pra você botar Joel Santana, Vanderlei Luxemburgo, qualquer Mano Menezes, se você colocar esses caras ali, vai dar merda. Porque o torcedor, a imprensa e o torcedor vão vir com aquele rótulo, né, de que todo treinador brasileiro é ultrapassado, ninguém pode ter estudado nos últimos anos, ninguém pode ter evoluído, tudo que é brasileiro é uma merda e não pode colocar. Tá bom, o torcedor vai lá e compra essa porra, se você botar um treinador desse, você sabe que esse treinador vai ser demitido, esse treinador não vai trabalhar. Né? Então não tem muita... O que você pode fazer é ou buscar um treinador gringo, e aí o brasileiro fica todo molhadinho, ou então você buscar um treinador mais jovem, só que você também sabe que ele também não vai ter a blindagem de ter um histórico. Né? Então, por exemplo, o Barroca, o Jair, começaram no Botafogo, opa, aqui, pum, na primeira porrada que tomou, meteu o pé. Né? Porque é isso que acontece. Então a gente está num cenário, a gente está num momento de transição do futebol brasileiro muito complicado, porque a gente está perdendo uma geração de treinadores extremamente baseadas naquilo que a gente sempre quis, que era a técnica, né? Treinadores que montavam uma defesa e tal, e que deixavam tecnicamente os nossos jogadores resolverem, e indo para uma geração de treinador onde o coletivo é muito importante, onde você não tem mais os grandes jogadores para resolver jogo através da técnica. E como você não tem, você ganha através do coletivo, da intensidade, etc. E aí o treinador europeu ele se torna melhor que o brasileiro. Por quê? Porque a vida inteira ele não teve esse cara. Né, tirando o Barcelona, o Real Madrid, que tinham dinheiro para comprar, os outros não tinham. Então sempre foi um jogo coletivo. O nosso sempre foi um jogo onde a defesa era treinada e o ataque, irmão, largar na mão dos caras. E quando não largava na mão dos caras, a gente reclamava. A gente fala, pô, solta o cara, não faz o cara voltar para marcar, que absurdo. Até hoje a gente fala, pô, tá correndo atrás de lateral e tal. Só que esse é o conceito coletivo e é o conceito do que se faz hoje no futebol. Esse momento de transição do futebol, ele vai passar por um processo de alguns anos, onde os treinadores brasileiros vão se adaptar a essa nova cultura, e uma cultura não é imposta, ela é sempre feita e criada ao longo de anos, e o treinador europeu, o treinador de outros lugares com menos qualidade técnica do que nós tivemos nos últimos 60 anos, esse cara vai nos ajudar a entender o jogo coletivo. O jogo coletivo é melhor? Não, não é. Claro que a gente prefere que o jogo seja resolvido através de qualidade técnica. Só que hoje o futebol é assim. O número de craques que era de 50 no planeta passou a 3, 4. O número de grandes jogadores, de craques fora de série no futebol brasileiro, que era de 40, 30, hoje é 1 ou 2. E essa é a realidade. E a gente tem que se adaptar a essa realidade. A Alemanha, que a gente exalta como campeã de 2014, nossa, que time foda, coletivo, não tinha nenhum grande craque e tal, não sei o quê. Mas ela ganhou da Argélia na prorrogação nas quartas de final e ela não conseguiu ganhar do time da Argentina, que jogou uma Copa bem mais ou menos na decisão. Portanto, a gente só está dizendo tudo isso porque em 2 momentos de prorrogação o time da Alemanha conseguiu superar. Não houve baile em cima de ninguém. Como também não há no histórico do Jorge Jesus, como se ele fosse o treinador que passa o rodo em todo mundo e a Europa inteira quer ele. Não, Jorge Jesus não quer. Ninguém na Europa está atrás de Jorge Jesus. E aí ele vem pro futebol brasileiro. Né? Então a gente tem que separar um pouquinho bem as coisas. Nós estamos num momento onde a gente tem uma entre-safra de treinador, é difícil apostar num outro nesse momento que a gente não conhece, é mais fácil buscar um gringo para agradar num primeiro momento, mas, estatisticamente, a grande maioria dos gringos que foram técnicos do Brasil não deram certo. Então, portanto, a gente tem um cenário muito parecido entre treinadores brasileiros e treinadores estrangeiros, com sucesso e sem sucesso. Mas, no Brasil, o importado é uma grife. A gente tem hoje uma tendência de um futebol que lá é jogado dessa forma há mais tempo e é natural que seja assim. Agora, continuo achando que o Corinthians pode procurar uma solução alternativa, ou seja, um treinador começando, um treinador que vem das categorias de base, de repente algum treinador sul-americano que você está vendo numa camada inferior, num time inferior, e se tratando de América do Sul, para ser bem honesto, nem precisa ser um treinador da camada inferior. O futebol brasileiro está tão acima dos outros, tem tão mais dinheiro do que os outros, que você pode tirar o treinador do Boca, do River, de onde você quiser. Né? Hoje a gente tem condição de fazer isso, a gente não tem condição de tirar de um grande europeu, mas a gente tem condição de escolher qualquer técnico da América do Sul e trazer para cá. Agora, o fato dele ser sul-americano, dele não ser brasileiro, não implica nele ser competente. Competente pode ser eu, pode ser você, pode ser João, pode ser Antônio, pode ser Maria, pode ser qualquer um. Depende da pessoa e não da nacionalidade dele. Apenas a questão cultural contribui para que o treinador estrangeiro, que treinou a vida inteira times sem grandes gênios tecnicamente, se adapte melhor a este futebol medíocre que a gente tem hoje, que infelizmente muita gente adora e apoia.